Queridos alunos do oitavo ano, aqui é o professor Matson Martins e hoje nós vamos estar dando continuidade ao nosso conteúdo programático, ainda falando do capítulo 8, que está tratando sobre a América, condições naturais. Lembrando que no nosso último vídeo nós falamos um pouco sobre a diversidade do relevo, né, do continente, falou um pouco das características físicas propriamente ditas, falou um pouquinho sobre as águas e principalmente sobre as vertentes da América. E deu ênfase na Cordilheira dos Andes, que é uma formação montanhosa que tem na América do Sul e que abrange uma grande área e que tem influência, né, nas características climáticas de algumas áreas que estão próximas, principalmente quando a gente está falando da entrada de massas de ar, né? E a partir disso falamos de condições climáticas e as zonas térmicas da Terra, propriamente ditas. E para a gente falar dessas condições climáticas, nós acabamos por falar sobre a latitude, que é a que influencia no clima, e as zonas climáticas, que são aquelas associadas a questão de temperatura, né? Quente, temperada e fria. E destacou os fatores, né? Alguns dos fatores, que seria a altitude, correntes marinhas, né? Entre outros. E hoje a gente vai continuar aqui falando sobre os tipos de clima encontrados na América. E aí é bem conceitual e a gente vai pontuar aqui de um por um, tá? Então, o clima desértico, né? As chuvas são muito escassas e há grande diferença entre as temperaturas do dia, né, e da noite. Na América do Sul, destaca-se o grande deserto do Atacama, e no caso é um exemplo. O clima equatorial é característico o clima equatorial, voltando, né, é característico das áreas próximas à linha do Equador, onde as temperaturas são muito regulares durante todo o ano, de aproximadamente 25 graus Celsius, e as chuvas são abundantes, né? A gente sabe que essa área equatorial é a que recebe maior incidência dos raios solares, principalmente por conta da inclinação de 23 graus que a Terra tem, e aí é uma dinâmica climática totalmente diferenciada, e nessa área tem uma maior incidência, né, de chuvas. Lembrando aí que existem os tipos de chuva, né, convectivas, orográficas e frontais, e para cada área vai ser um tipo de chuva. Por exemplo, na região norte do Brasil ocorrem as chuvas convectivas, que são aquelas chuvas rápidas, né? E em algumas áreas que vão prevalecer as chuvas orográficas, que são aquelas chuvas que ocorrem nos altos das montanhas. Então aí são características físicas bem específicas. O clima tropical localiza-se entre o Equador e os trópicos de Câncer e de Capricórnio. Nessas áreas onde prevalece esse tipo climático, as chuvas se concentram no verão e o inverno é seco. Clima subtropical, clima de transição entre as áreas temperadas mais frias e as tropicais mais quentes. As precipitações são bem distribuídas durante todo o ano e a temperatura média fica em torno de 18 graus Celsius. Clima das montanhas. Nas zonas montanhosas, montanhas rochosas e, no caso Andes, o clima se vê afetado principalmente por causa da altitude em relação ao nível do mar. Por essa razão, nessas áreas não podemos identificar um clima em particular. À medida que a altitude aumenta, os elementos climáticos vão se modificando. Por exemplo, a temperatura diminui entre 6 graus Celsius e 10 graus Celsius a cada 1.000 metros de altitude. Então, é uma dinâmica diferenciada aí para o ambiente. Clima temperado apresenta verão quente e inverno muito frio. As 4 estações são bem definidas, com chuvas concentradas na primavera e no verão. E aí o clima frio, as temperaturas são muito baixas, menos de 10 graus Celsius no verão. Invernos longos e muito frios, com uma temperatura anual média em torno de menos 10 graus Celsius. As precipitações geralmente aparecem em forma de gelo
e neve, né? Lembrando aí que quando a gente fala em precipitação, a gente está falando de chuva, gelo, né, neve ou granizo, tá? E quando a gente fala em chuva, a gente pode classificar em tipos de chuva, convectivas, orográficas e frontais. Tem que ter essa observação. Tipo climático encontrado nas zonas próximas aos polos. Ocorre no Canadá, nas montanhas rochosas e no sul da Cordilheira dos Andes. E a gente está falando do clima frio. Aqui eu botei essa imagem para vocês, que ela tá bem lúdica mesmo, que está mostrando, no caso, as massas de ar que influenciam na América do Sul, principalmente, e os climas que são presentes. Então, essas setas aí, elas estão indicando essas massas de ar. Na parte norte, né, lá em cima, aparece uma corrente que tem bastante ênfase, que é a corrente do Golfo, do lado leste. E do lado oeste, o lado oposto, tem uma corrente que tem bastante ênfase também, que é a corrente da Califórnia. Quando a gente vem mais para baixo, do lado leste, tem uma corrente que tem o nome Corrente do Brasil, que ela aparece na influência aí nas proximidades do litoral brasileiro, né? E aí ela atua do lado leste. Quando a gente vai para o lado oeste, tem a corrente de Humboldt, que é uma corrente fria, se eu não me engano, né? E aí a gente vai ver que essa dinâmica natural ela influencia muito nas características de temperatura, principalmente dos continentes. Aqui embaixo dá para a gente confirmar essa informação. Olha, a corrente marítima, aqui está em vermelho, é quente, né? Então essa corrente do Brasil que eu falei e a corrente do Golfo, elas são quentes. E quando a gente fala em corrente fria, aí a gente pode falar aí da corrente de Humboldt e a corrente da Califórnia. E quando a gente vai para os tipos climáticos, e a gente sabe aí, só pelas cores, que é bem diversificado. Então, o que está em vermelho, que é o número 1, é o clima equatorial. O tropical é o número 2, que é o que está em rosa. Subtropical, que está nesse verde mais claro, que seria o 3. Né? Temperado, 4. Mediterrâneo, 5. Semiárido é o 6, que é o que está em amarelo. Desértico é o 7, né? E o frio de montanha, que é esse azul marinho, né? Bem forte aí. A gente pode dar ênfase aí no clima equatorial, que é o clima da região norte do Brasil, que é onde a gente se encontra, né? E a gente vê aí que ela é uma área bastante extensa. E percebam aí a influência da linha do Equador, né? Bem próximo, tá bom? E um outro que a gente pode destacar seria o último, né, que é o frio de montanha. Percebam aí que aparece na América do Sul, justamente onde tem a Cordilheira dos Andes, né, que está nessa faixa aí oeste da América do Sul. E é essa a influência que a gente tem que perceber aí. Então, o clima ele vai aí se dando, né, de forma bem diversificada, e percebam aí que tem algumas partes que tem maior incidência, outras menor incidência, mas é evidente essa dinâmica aí, diferenciada. Todos os biomas do continente americano. Então, o relevo e o clima definem, junto a outros fatores, as características da vegetação e a fauna de um determinado lugar. Nesses grandes conjuntos, predominam certas espécies que interagem com o meio ambiente físico, no caso aí o solo, o ar e a água, e com a própria espécie, formando o que denominamos biomas. No continente americano, desenvolvem-se todos os grandes biomas do mundo. Por exemplo, aí a gente começa já com a conceituação, deserto. Esse bioma se desenvolve onde a falta de umidade torna difícil a vida de animais e vegetais. Por suas características climáticas extremas, as espécies que o habitam desenvolveram um mecanismo de adaptação para poder subsistir com pouca disponibilidade, né, de água. E aí a gente tem uma imagem mostrando como é que se dá mais ou menos esse tipo de vegetação no deserto. A savana, que é um bioma característico das zonas que têm clima tropical semi-úmido,
com uma estação chuvosa e outra seca, como resultado da adaptação às bruscas mudanças climáticas entre as estações. As formações vegetais apresentam campos com arbustos, plantas rasteiras e árvores espalhadas, de troncos retorcidos e casca grossa. O cerrado é chamada a savana brasileira. É característico do Brasil central, apresentando solos muito precários, ácidos e muito porosos. E aqui a gente tem uma imagem desse tipo de vegetação, tá? Troncos retorcidos, né, com casca grossa. Florestas tropicais e equatoriais, que são, no caso, biomas possuidor da maior diversidade de espécies animais e vegetais, são características das baixas latitudes com altas temperaturas e forte umidade. Então, quando eu estou falando das baixas latitudes, eu estou falando das áreas que estão próximas à linha do Equador, né? Que parte ali do 0 grau. Então, áreas de baixa latitude são as áreas que estão próximas da linha do Equador. Sua vegetação é denominada latifoliada, folhas grandes e largas, e higrófita, né? Vegetação adaptada ao ambiente chuvoso. Algumas árvores chegam a ter de 20 a 40 metros de altura na região da Amazônia brasileira, né? E a gente sabe aí que o clima, né, a questão da abundância das chuvas, a dinâmica dos rios vai influenciar aí, né, nesses aspectos como um todo. Pradarias são formadas basicamente por gramíneas, podendo ocorrer alguns arbustos. Trata-se de uma vegetação típica de clima temperado, né, continental, com verões quentes, invernos frios e baixa pluviosidade. Quando eu falo aí pluviosidade, eu estou falando da questão das chuvas, né? Lembram lá, quando o termo aparece pluvial, questão de chuvas. Se for com F, fluvial, é a questão dos rios. E nesse caso a gente está falando de chuvas. Estepes ocorre em áreas de clima semiárido, com escassa ocorrência de chuvas e temperaturas elevadas. No Brasil, recebe o nome de caatinga. Ocorre também no México e nos Estados Unidos, né? Desse exemplo aí da caatinga, essa primeira imagem aqui que está aparecendo do pôr do sol, é esse tipo aí de vegetação que vai aparecer nesse tipo de bioma. E a tundra, né, é um bioma característico das zonas onde o solo permanece congelado a maior parte do ano, consequência das baixas temperaturas. É encontrado no extremo norte da América, onde predomina o clima polar, né? Uma vez um aluno me perguntou, mas professor, no caso na América vai ter a característica do clima polar? Sim, né? O extremo norte lá do continente vai ter a influência lá desse clima, principalmente por estar próximo do Círculo Polar Ártico, né? E aí vai ter essa característica bem enfatizada, que é essa segunda imagem aqui, tá? Onde o solo parece congelado a maior parte do ano, isso por conta do frio. Se ele é congelado, obviamente que as vegetações que ali existem, elas vão ser adaptadas ao frio, né? E geralmente elas não são de grande porte, né? Por conta dessa questão aí que vai envolver também a questão do solo ser ou não nutritivo, ainda mais estando congelado, né? E a floresta boreal, também conhecida como taiga, possui uma vegetação característica, composta de árvores em forma de cone, como os pinheiros, né? Essas árvores possuem folhas perenes, ou seja, são permanentes ali, né? Isso é, não caem nas outras estações. Localizam em áreas de clima frio, com baixas temperaturas e invernos longos e rigorosos. E aqui a gente tem essa imagem mostrando os pinheiros. E aí, para finalizar essa parte aí dos biomas, né, e a questão de vegetação, a gente pode ver essa vegetação original da América, né? E aí a gente percebe que os climas, eles vão acompanhar essa dinâmica aí da vegetação, porque a vegetação ela vai se adaptar à característica climática de determinado local. Tá? Então, quais são aí essas vegetações, né? Deserto, né?
quente e frio, vegetação de altitude, que está em vermelho, que é justamente a que aparece nas áreas mais elevadas, né, do continente. Percebam aí de novo a influência da Cordilheira dos Andes na América do Sul. Assim, amarelo, estepes e pradarias, savana, floresta subtropical e temperada, floresta equatorial e tropical, floresta boreal, que eles chamam também de taiga. Tem a vegetação de tundra, né, que ela aparece aí no extremo norte da América, e a vegetação mediterrânea, que é essa que está em rosa. Tá? E aqui ao lado tem a representatividade, né, a foto de alguma dessas vegetações. Né, a tundra, que é uma característica de uma vegetação de clima frio, né, a floresta equatorial, aquelas próximas à linha do Equador, de alta montanha, relevos, né, bem evidenciados, floresta subtropical, a desértica, né, savanas cerradas, estepes e pradarias, e a própria taiga, que foi a vegetação que foi semelhante aos pinheiros, né, associada aos pinheiros, que foi o que eu mostrei no slide anterior. Tá bom? Então, na próxima aula a gente vai continuar com mais informações sobre a América. Qualquer dúvida, eu estou disponível, tá? E até a próxima, meninos e meninas.